Olá, saúdo todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar todos aqueles que estão ouvindo e assistindo esse vídeo. Deus seja com vocês. A mensagem de Deus hoje vai ser no livro de Mateus, no capítulo 14, verso 22, onde tem um título assim: Jesus anda por cima do mar. Jesus anda por cima do mar. Jesus Cristo, ele é Deus? Jesus Cristo, ele é Deus? Então, se ele é Deus, então isso é normal para ele. Então, andar em cima do mar para Cristo, então isso é normal. Isso é normal. Só que quando o sobrenatural de Deus acontece, muitos ficam assustados. Muitos sentem medo pelo sobrenatural de Deus estar acontecendo. Já outros já estão acostumados, porque eles estão acostumados a ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Só que tem outros que ficam com medo. Fica com medo, assustado. Assim como os discípulos de Cristo, os apóstolos. Vamos ler a palavra de Deus. No verso 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Quer dizer, quando Cristo liberou toda a multidão, logo ele foi para um monte orar, sozinho. Às vezes, você também se sente vontade, Se sente vontade em orar sozinho, estar em certo lugar para orar, Porque ali em particular entre você e Deus, entre Deus e você. Eu gosto de orar também, sozinho ali, meu em particular entre eu e Deus, entre Deus e comigo. Porque o Cristo, ali nenhum discípulo estava com ele ali. Não, porque os discípulos estavam lá no outro lado, na outra banda, lá no mar. Só que o Cristo estava orando ali, sozinho, entre pai e filho, filho e pai. Para falar a verdade, entre pai e filho era um amor grande ali. Uma linda amizade entre pai e filho, um amor grande. Só que a palavra de Deus, continuando aqui, diz assim: E o barco estava já no meio do mar, e sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Tá vendo? Isso é um perigo grande. Porque quando as pessoas se colocam longe de Cristo, ficam longe de Deus, isso pode acontecer. Porque longe de Cristo, você não vai sobreviver. Longe de Cristo, você não vai crescer. Você não vai triunfar. Longe de Cristo, você não vai ser feliz. Longe de Cristo, não tem vida, não há vida. Longe de Cristo, você vai sofrer.
você não vai sobreviver. Não há alegria. Alegria viva não há. Mas longe de Cristo vai acontecer isso. Você vai entrar no fundo do poço. Você vai se encontrar no seu limite, longe de Cristo. Porque muitos se acham esperto, muito esperto. Aí tenta se afastar de Deus. E logo é encontrado chorando, se encontra chorando, triste, sem rumo, sem caminho, sem direção. Porque se afastou de Deus. E todos aqueles que se afastam de Deus entram nesse estado. Por isso, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 4, diz assim, o próprio Cristo falando: esteja em mim e eu estarei em vocês. Sabe por que o próprio Cristo falou isso? Porque ele sabe, no dia que você se afastar dele, você não vai sobreviver. Você não vai ser feliz. Você vai andar triste, sem rumo, sem direção. Você não vai triunfar. Não vai. Você só pode ter alguma coisa, você só pode ser algo. Você só pode conseguir vencer esse mundo se você estiver em Cristo Jesus. Sem Ele, você não vai conseguir. Não vai. Não vai. Então o próprio discípulo estava sendo açoitado pelas ondas. Estava com medo, estava ali sofrendo, por causa das ondas. E o vento era ao contrário. Então, a palavra de Deus vai dizer, porque os próprios discípulos estavam sendo açoitados pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Porque não adianta. Porque quando a natureza se enfurece, fica enfurecida, ninguém pode parar a natureza. Ninguém. Porque quando a natureza se enfurece, nada, ninguém, nem homem, nem ninguém pode parar a natureza. A natureza não pode. Só existe um que pode parar a natureza. Só existe um que pode parar toda tempestade. E esse um é Jesus Cristo. Porque eu vejo no Japão, No Japão, as pessoas constroem os edifícios, aqueles prédios altos, Eles fazem eles com amortecedor. Colocam amortecedor nos prédios. Por que você acha que eles fazem isso? Porque por causa dos terremotos que são frequentemente lá. Então eles fazem aqueles edifícios, aqueles prédios, Aqueles edifícios que são altos, muito altos, e colocam amortecedor exatamente por causa dos terremotos que são frequentemente lá. Mas se a natureza se enfurecer, não existe amortecedor, não existe nada. Porque só existe uma só coisa que pode parar a natureza. E se chama a palavra de Deus. O Cristo, o Todo-Poderoso, pode parar a natureza. Somente o nome de Cristo, somente o Cristo pode parar toda tempestade e acalmar. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz. E o barco estava
estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus a ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha só, Jesus, vendo todos eles assustados, então o próprio Cristo veio por cima do mar. E quando um deles viu Jesus Cristo, eles gritaram com medo: é um fantasma, um fantasma. É comum as pessoas hoje em dia dizer isso. Quando você está no seu medo, passando por certo momento da sua vida, eles dizem: é um fantasma. Eu estou passando por um certo momento da minha vida, né? Eu estou no fundo do poço. Eu estou no meu limite. Eu estou passando por um certo momento da minha vida. Estou sendo assustado. Estou com medo de tudo isso. E é um fantasma que está acontecendo na minha vida, que está me assustando. Muitos dizem assim, culpado por um certo momento da sua vida, e até diz: é um fantasma. Mas quando você vê que e confia somente em Deus, em Cristo, toda tempestade acalma. Todo acalma. Porque o próprio Cristo foi e falou. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tens de bom ânimo, sou eu, não temas. Tá vendo? Tens bom ânimo, disse o Cristo, não temas, sou eu. Porque quando você reconhece o Cristo, e quando você crê no Cristo, o Todo-Poderoso, tudo enquanto se acalma. Se acalma. A tempestade passa. E logo você ficará feliz. Terá bom ânimo. Logo você ficará tranquilo, confortado. Porque Cristo reina na sua vida. E que Deus abençoe. Fica com essa mensagem. Creia e confie em Deus. Em Deus. E tudo ficará calmo. Em nome de Jesus. De Jesus. Amém. Graças e paz.